partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela UTV, programa também veiculado pela Rede Brasil de Televisão e diversas redes lá do dos canais comunitários do estado de São Paulo. O programa também veiculado pelas ondas do rádio lá da Rádio Record. Acesse o site www.questãodejustiça.com.br. Hoje o programa tratando sobre a questão das uniões homoafetivas. Homens e mulheres devem ser tratados em iguais direitos e condições, sem qualquer preconceito ou discriminação. Porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal põe em xeque uma série de valores, e aí diria que o nosso direito hoje, ele traz uma nova conotação, ele traz uma alteração sob o ponto de vista normativo, já que o nosso direito, de certa forma, é dinâmico e caminha junto às alterações das conjunturas sociais. E aí essa decisão põe em xeque uma série de questões e traz legislação, poder judiciário e a própria igreja, a própria religião, como instituições e como poderes que discutem essa questão e colocam essa questão em xeque. Afinal, como ficaria essa questão homoafetiva frente a toda a nossa legislação brasileira? E para falar sobre essa questão, nosso convidado de hoje, Dr. Fernando Lusquiavo Neri, professor de Direito Civil, professor de Ética também, e é mestrando em Direito Civil na PUC São Paulo. É um amigo meu e é um prazer recebê-lo aqui, Fernando. Seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. O prazer é todo meu, doutor Leopoldo, e vamos conversar a respeito. Esse assunto é polêmico. Bastante. Olha, esse assunto é muito polêmico, essa questão das uniões homoafetivas. Acho que só para o nosso telespectador entender, essa questão das uniões homoafetivas. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela coloca em xeque, ela traz uma nova situação jurídica e que influencia nas relações sociais como um todo. Ou seja, hoje como é que fica essa questão? Existe bastante controvérsia a respeito, inclusive por conta de uma recente decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Goiânia, onde ele questiona a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para dar interpretação extensiva do artigo 1723. É interessante dizer que, ao ter contato com a sentença desse juiz, identifiquei no mínimo 8 pontos de fundamentos que vão colocar assim a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de inconstitucionalidade e na DPF 132 na contramão daquilo que eles vinham argumentando. Só para entender, com a decisão do Supremo, porque a sociedade como um todo estava acostumada com aquela questão. Bom, união entre homem e mulher, com fins a constituir uma família. Uma união chamada união estável. E aí muitos cidadãos, e aí muitos homens e mulheres, e aí falando de mesmo sexo, eu diria, acabam convivendo juntos e acabam, entre aspas, constituindo uma família. E com essa constituição de família acabam, por exemplo, adquirindo direitos que eles pleiteiam. E aí o que acontece? Tem a questão previdenciária, tem uma série de direitos que isso é levado em conta na hora de se pleitear isso judicialmente. Isso não era acolhido. Me parece que com essa decisão do Supremo, o que acontece hoje? Hoje, uniões homoafetivas. A partir do momento que existe uma união homoafetiva, uma situação de união estável, há a possibilidade de se pleitear isso na justiça? Então, a decisão do Supremo, ela tem efeito vinculante. Então, a priori, antes dessa manifestação do juiz em Goiânia, quando surgiu essa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma permissão do próprio Poder Judiciário a que os responsáveis pelos cartórios pudessem conceder a escritura pública de união estável, tratando essa união homoafetiva ou união civil, como é chamado em diversos países, né, no mesmo status de entidade familiar. Então, albergaria aí os mesmos direitos
que o casamento, que a união estável, que a família monoparental, todas aquelas entidades que estão elencadas no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, a decisão ela pretende erigir um status de entidade familiar, à união de pessoas do mesmo sexo. E aí surge uma série de questionamentos em torno disto, né? A defesa foi feita com muita maestria pelo professor Luiz Roberto Barroso. Foi muito bonita a sua defesa, bem comentada, mas os aspectos trazidos por essa decisão de Goiânia não foram no todo abordados durante o exame de mérito da ação declaratória de inconstitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo traz uma decisão, e aí vem o juiz de Goiânia e coloca essa questão novamente à tona. E qual é a justificativa? Ou seja, porque para a sociedade é o seguinte, mas o Supremo é o órgão máximo do nosso Poder Judiciário. E para o cidadão ele fala o seguinte, bom, se o Supremo decidiu assim, bom, está decidido. E aí todos os cidadãos, né, que encontram-se dentro dessa sistemática, dentro dessa situação, pleiteando seus direitos, dizem, olha, estamos agora garantidos. E vem um juiz que não é um juiz que compõe um órgão de última instância no nosso Poder Judiciário, e diz o seguinte, olha, essa decisão do Supremo deve ser revista. É isso, ele coloca essa decisão novamente em discussão e cria toda uma sistemática, inclusive, se eu não me engano, até a própria igreja evangélica se manifestando e dizendo, olha, juízes de primeira instância, vamos nos unir, entre aspas, né? Vamos nos unir e vamos barrar essa decisão. Ou seja, uma situação extremamente nova, extremamente complexa, delicadíssima. É uma situação delicadíssima, doutor Leopoldo, porque ela traz a possibilidade de insegurança jurídica. A partir do momento em que o Supremo, que se propõe pela nossa Constituição, ele tem competência como guardião da Constituição, ele decide, e depois, em primeira instância, nós temos uma decisão que vem a dizer que esta decisão ela está anticonstitucional. Olha que termo estranho, né? É o termo utilizado pelo magistrado. Então, ele usa o termo de anticonstitucional, para não dizer inconstitucional a decisão do Supremo. Muito corajosamente, ele vem e ele coloca ali o seu modo de pensar, não se submetendo à interpretação extensiva dada pelo Supremo Tribunal Federal. São notícias fresquinhas, doutor Leopoldo. Ainda ontem tivemos ciência de que houve uma moção pública da frente parlamentar evangélica. Essa moção pública da frente parlamentar evangélica diz assim, ao final, faz um voto de louvor à decisão do juiz, né, e conclama aos magistrados e tribunais que tenham uma postura e atitude semelhante às exteriorizadas pelo juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas, a fim de sustentar todos e quaisquer registros que, ao arrepio da lei, reconheçam a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Não só ainda não bastasse isto, né? Também fazem menção à PEC número 3 de 2011. Nossa, essa PEC que vem causando uma discussão acirrada. E bastante irritabilidade por parte dos ministros do Supremo. Por quê? Porque a PEC ela vai propor exatamente... O que seria a PEC? Só para o nosso telespectador entender. É um projeto de emenda constitucional. Então, a PEC é um projeto de emenda constitucional que vai ser apreciado aí o seu cunho passando pelo trâmite legislativo. Nosso país existe, na verdade, no nosso país, na nossa legislação, existe uma série de emendas constitucionais. Perfeito. Diferente de outros países, né, professor? Exatamente. Inclusive, a própria união estável entre o homem e a mulher foi inserida na nossa Constituição através de emenda constitucional, né? O artigo 226, parágrafo 3º, possibilitou o direito ao casal, e ele também menciona isso de uma forma, vamos dizer assim, ele deixou ali expressado isso, um bom entendedor vai chegar a esse entendimento rapidamente, né? O juiz deixa demonstrado que todos os direitos que nós temos, estabelecidos pela Constituição em 88, eles foram aquinhoados nas lutas que passaram pelo trâmite legislativo.
E que não poderia o judiciário agora vir e dar uma interpretação extensiva, dando direitos a casais, e ele diz, não estou fazendo discriminação. Se existe a discriminação, poderia-se dizer que a interpretação extensiva estaria fazendo a discriminação em relação ao homem e à mulher. Nós sabemos que essa decisão, de certa forma, nós sabemos que essa situação, ela é muito nova, não para a sociedade, mas para o Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário, essa decisão, ela traz a necessidade de uma flexibilidade muito maior no ponto de vista das decisões, das jurisprudências, uma decisão um tanto quanto nova. Agora, me parece que essa decisão vem trazida pelo Supremo Tribunal Federal, mas não passando pelos trâmites do poder. Perfeitamente. Do poder, ela deixa de trazer. Nós sabemos o quanto isso é defendido e o quanto isso nós sabemos a briga, né, dos casais, havia muita discriminação de uniões do mesmo sexo, quanto eles brigam para que essa decisão seja julgada. Agora, de certa forma, a sociedade me parece que não opina nessa questão. E é uma decisão que altera, de certa forma, toda a conjuntura. Agora, ela não passando por através de um projeto, através de um projeto legislativo, se é assim que ele coloca, e essa decisão sendo colocada, de certa forma, pelo Poder Judiciário, pelo órgão máximo. Segundo ele, estaria afrontando. Parece que afronta, segundo ele. É uma ordem, uma sequência muito lógica dos pensamentos expostos pelo juiz de Goiânia. Ele fundamentou muito bem. Aqui eu estou fazendo uma análise crítica do texto e dos fundamentos. É óbvio que o direito ele agasalha diversos tipos de interpretações. E é bem técnico, por Exatamente. sinal. Mas o que se pode dizer é que a forma com a qual o juiz doutor Jerônimo ele expõe o assunto, ele vai falando ali sobre as batalhas judiciais que existiam, sobre os projetos de lei para não discriminação da mulher que não era casada. Nós tivemos uns problemas muito graves aí com relação a isso, para que a união estável entre um homem e uma mulher chegasse nesse estado. Houve uma jornada a ser percorrida, obedecendo todo o trâmite legal, enquanto que o que se vê agora é uma situação que equipara os efeitos sem o trâmite legal. O paulistano ele fala o seguinte, ele fala: as leis devem ser implantadas e praticadas. Claro, paulistano, as leis devem ser implantadas e praticadas dentro da sistemática. Agora, o que nós questionamos aqui é o seguinte, em que pese esta lei que foi implantada de certa forma e deve ser praticada, com essa decisão do juiz de primeira instância, ela acaba sendo motivo de discussões e de uma possível reanálise pelo nosso Poder Judiciário, e aí os operadores do direito, os professores, os representantes, enfim, todos eles estarão se manifestando com relação a essa questão, e essa questão que foi objeto de debate em todos os jornais e revistas e na mídia como um todo. Ora, essa decisão do nosso órgão máximo do Poder Judiciário, será que realmente ela teria, eu não diria validade, porque validade ela tem, mas será que é uma decisão justa, né? E o ponto de vista ético, e aí falando de ética, acho que nós poderíamos abordar num programa como um todo, mas até que ponto, professor? E aí eu pergunto, com relação à sua opinião, em relação à ética dessa decisão. Então veja lá, a sua pergunta é muito oportuna e é uma pergunta de grande dificuldade de resposta, né? Não me deixa muito confortável, mas nós vamos fazer aqui um ensaio para poder conseguir pelo menos esposar a minha linha de pensamento. O casamento civil, ele tem raízes religiosas, né? Então ele vem do direito canônico, ele vem da própria ênfase bíblica. Então o casamento civil, ele traz aquela ideia de um vínculo espiritual entre um homem e uma mulher. Portanto, a figura, ao meu ver, do casamento não pode se falar em casamento de pessoas do mesmo sexo. Na sua opinião, não? Na minha opinião, casamento, não. Na minha opinião, não, porque este instituto nasceu, ele teve origem no direito canônico, e o direito canônico vai na contramão desse direito,
que hoje nós falaríamos para a união do mesmo sexo, é um direito que está sendo reconhecido em diversos países, né? Existe no Reino Unido já um pacto, eles têm lá 20 países que participam disso, tá? Esse pacto ele prevê a possibilidade da união de pessoas do mesmo sexo, e a maioria desses países trata isso como união civil. Portanto, esse direito ele já está sendo garantido globalmente. No mundo todo isso já está acontecendo. Isso não é uma situação que vem no Brasil a ocorrer para trazer um reflexo na questão ética. Então, casamento civil, do meu ponto de vista, casamento civil, praticamente seria inviável criar um instituto semelhante. Acho que esse ponto parece que é pacífico. Ou seja, só para deixar bem claro, casamento entre pessoas do mesmo sexo, sob o ponto de vista legal e levando-se em conta todo o transcorrer da nossa legislação e da nossa doutrina como um todo, e de uma série de dispositivos... Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Não. O que se criou aí foi uma ficção jurídica com a decisão do Supremo para tratar de modo igual a união estável. Porque o que é a união estável, doutor? A união estável é uma ficção jurídica que veio consertar socialmente a situação de quem estava divorciado, separado, que não tinha divórcio na época, mas estava separado e posteriormente precisava ter os mesmos direitos do casado. Por isso que se insere ali no parágrafo 3º da Constituição Federal como entidade familiar. O status de entidade familiar garante os mesmos direitos do casamento. E a decisão do Supremo Tribunal procurou vincular esse efeito dos mesmos efeitos, que seria erigir ao status a união civil entre uma pessoa do mesmo sexo, né, pessoas do mesmo sexo. O tratamento é igual. Segundo a coletânea da professora Maria Berenice Dias, esta decisão do Supremo albergaria aí 112 direitos aos casais homoafetivos. Isso já vinha sido reconhecido aí pela Secretaria da Receita Federal, primeiro o INSS, né, que concedia ao companheiro do mesmo sexo os mesmos direitos, posteriormente a Secretaria da Receita Federal, enfim, são 112 direitos reconhecidos. Agora surge a polêmica e esta PEC, número 3 de 2011, que sair, ela vai tentar fazer o quê? A bancada evangélica, através do deputado Nazareno Fonteles, ele vai procurar alterar a redação do inciso 5º do artigo 49 da Constituição, por meio do projeto de emenda constitucional, número 3, para sustar os atos normativos dos outros poderes que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ou seja, os poderes têm que ser fiscalizados pela vontade do povo, e a vontade do povo emanaria daqueles que são eleitos pelo povo para ocupar o cargo. Então, questiona-se isso, que o Poder Judiciário não teria essa fiscalização, esse controle do povo. Esse é o questionamento. Agora, eu me lembrei, o professor falou da questão da Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, nós temos lá no artigo 5º o princípio da igualdade. Perfeito. E nós sabemos que o princípio da igualdade, de certa forma, como nós falamos em princípios, os princípios se irradiam por todo o sistema. Aliás, nós temos, por exemplo, nas nossas alterações do Código de Processo Civil, nós temos hoje alterações e as propostas de alterações que pedem lá, olha, vamos e pedem ao nosso legislador, ao nosso Poder Judiciário, que siga os princípios constitucionais. Olha, vamos seguir os princípios. E esses princípios, e aí eu diria esse princípio da igualdade, que garante igualdade de direitos a todos nós cidadãos, como é que fica essa questão? Porque é o que se discute, mas existe o princípio da igualdade, todos nós somos iguais em direitos. E aí como é que ficaria essa situação frente a essa situação de uniões homoafetivas, que aí, de certa forma, aquele que pleiteia diz, olha, eu tenho os mesmos direitos que um outro cidadão. E aí como é que fica essa questão? Porque uma união homoafetiva frente a esses princípios e essa questão que coloca em xeque essa decisão do Supremo. Muito obrigado por sua questão. O seu questionamento é o ponto nevrálgico. É o ponto nevrálgico exatamente. de todo... O senhor tocou no calcanhar de Aquiles. Ainda falava para os meus alunos no curso de extensão, que tive a oportunidade de comentar esse assunto, que o calcanhar de Aquiles, que põe em xeque a questão ética da igreja em confrontamento, o calcanhar de Aquiles, o senhor sabe que a vulnerabilidade de Aquiles era o seu calcanhar, né? Então ele não poderia ser atingido lá na Guerra de Troia, diz que ele suportou tudo,
Mas ele tinha um ponto vulnerável, que foi por onde ele foi seguro pelo pai, pela mãe, na hora de deitar no rio, em que ele receberia ali a proteção, que seria o escudo, e aquele lugar ficou sem proteção. E ele recebe uma flecha envenenada justamente naquele orifício que não estava protegido. Esse é o calcanhar de Aquiles. Veja, nós estamos diante de um fenômeno social muito grande. Esse fenômeno nós chamamos de repersonalização das relações civis. A repersonalização das relações civis é justamente ocasionada por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e que vai primar pelo princípio que o senhor mencionou agora, o princípio da igualdade. A partir do momento em que se coloca o princípio da igualdade, a igreja, no primeiro plano, ela vem e aceita o princípio da igualdade, porque o próprio Cristo, ele traz aquela ideia de amai-vos uns aos outros. Né? Ele fala, né? E ele fala isso biblicamente, deixando como condão da sua filosofia, do seu modo de viver, amar o próximo como a si mesmo. Então seria uma forma do princípio da igualdade. Para a igreja, para a religião, portanto, esse seria o ponto comum, não teria problema nenhum. Então nós começamos a ter conquistas em relação ao direito da igualdade. Não se pode fazer qualquer espécie de discriminação entre homem e mulher. A mulher que não tinha direitos, ela era governada pelo marido, no modelo da família patriarcal, era governada pelo marido, ela passa a ter os mesmos direitos. Então há toda uma repersonalização das relações civis. Filhos também recebem o mesmo tratamento, né? Não existe mais hoje discriminação entre filhos, não tem filho fora do casamento, dentro do casamento, adulterino, filho. Inclusive o adotivo também, ele passa a ter os mesmos direitos dos filhos legítimos. E nós construímos aí um mundo novo. Na verdade, acho que a própria sociedade, ela se constrói, ela cria esse mundo, a alteração dos valores que influenciam nas normas, né, professor? Exatamente. E digo que é o calcanhar de Aquiles por quê? Porque nós estamos construindo uma sociedade diferente. A partir do momento que nós damos direitos iguais, nós não podemos agora fazer restrição para que haja o que nós dizemos aí, relação homoafetiva. E por isso que fica essa briga. Exatamente. Entre instituições, igreja, o próprio, e dentro da própria sociedade, porque alguns concordam e outros não concordam com determinadas situações. E situações, poderíamos dizer, situações novas, né, professor? Sim. Do ponto de vista legal. Sim. Mas situações que já existem. O próprio fenômeno do bullying, por exemplo, já fazendo um paradoxo. Isso. O próprio fenômeno do bullying, por exemplo, sempre existiu. Mas agora... Nunca foi notado, né, professor? Não era notado. E agora vem... Não sei se o senhor foi vítima de bullying quando criança, eu também já fui. Olha, sempre, né? Eu era muito quieto, franzina, né? Então eu sofria bullying dos amigos. Mas hoje eu já soube perdoar, já superei isso, eu sou uma pessoa bem crescida. Mas veja, todos esses problemas são problemas sociais. Então nós temos duas situações. Se me permite, do ponto de vista filosófico, claro. Tive a oportunidade de falar sobre isso quando apresentei um trabalho na PUC lá, relacionado à pesquisa de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho ele se levanta para proclamar ali a expansão do cristianismo, o que ocorre? Nós tínhamos um Império Romano decadente, estava para cair, e ele surge então como aquela voz que clama no deserto para conduzir o povo a uma cidade santa. Então ele tem um livro que ele escreve chamado Cidade de Deus. No livro Cidade de Deus, Agostinho, famoso. Exatamente, ele retrata o quê? Um novo modelo político. Então Agostinho ele vem e ele fala, olha, nós temos um reino diferente, um reino novo, um reino de paz, um reino de justiça, de equidade. Então você tem que primar em ser cidadão deste reino, o reino dos céus, que é o teu reino. E ao trazer esta novidade, esta notícia para a decadente situação em que se encontrava o povo de Roma, ali, o império caindo, a invasão bárbara, ele também projeta, esta é a minha forma de interpretar, ele projeta a sua morte, fazendo uma barganha da sua vida para a libertação do povo, para a invasão dos bárbaros por Hipona, ali, o norte da África. Então vejam, o que ele fez? Ele construiu um modelo político para conduzir a igreja, que depois se transformou num império, acumulando o poder político, naquela que conduziria a nação. Só que este modelo, desde o tempo feudal para cá, ele foi perdendo sua força. E a tendência, doutor Leopoldo, é desaparecer. Então aí que vem o grande fenômeno social. Eu sei que muita gente vai ficar perplexo com o que eu vou dizer, mas pegando... Posso?
Claro, fique à vontade, viu? Vai bombar, esse negócio vai bombar. O que ocorre? Não estou analisando aspecto de cunho religioso, né? Estou colocando a situação de modo ético e analisando os fatos aqui pelos dados estatísticos. Por favor, não interprete isso aqui de uma forma extensiva. Aqui eu peço que você, cada um aplique a interpretação. Claro, não, o nosso programa ele é assim, ele respeita todos os posicionamentos e todos os pontos de vista. Inclusive, aqui nós não pendemos por nenhum tipo de posição. Nós trazemos aqui todos os operadores, inclusive até fazemos um convite aqui, já para que os representantes, até o próprio representante da igreja, venha até o programa e coloque a sua posição, coloque o seu ponto de vista sobre essa questão. Exato. Nós vamos trazer professores, os próprios representantes do Poder Judiciário e a própria igreja, porque através desses questionamentos eu acho que nós construímos um mundo melhor. É através dessa forma de pensar. A discussão acho que é própria dessa construção, desse amadurecimento, dessa nova ótica de se ver o mundo, né, professor? Eu acredito. Com certeza. Eu faço essa ressalva porque o dado é interessante. Quando você está fazendo um determinado estudo, aí você encontra alguns pontos de similitude. E aqueles pontos de similitude, quando você puxa, você chega a ter algumas ideias. Então, qual é a intenção? Trazer aquilo que eu descobri, que não parece ser muita coisa, mas é um ponto que talvez seja um ponto-chave, para que aqueles que acharem interessante desenvolvam. Então, nós temos lá o acordo do Reino Unido, que envolve mais de 20 países aí que possibilitam as uniões civis de pessoas do mesmo sexo. No Reino Unido? Reino Unido. Então, tem diversos países como Uruguai, Holanda, Suíça. Então, eu descobri que um instituto nos Estados Unidos, chamado American Physical Society, este instituto de renome, ele fez uma pesquisa e ele encontrou na sua linha de pesquisa que os países desenvolvidos, e veja, a homoafetividade surge não de países subdesenvolvidos. A homoafetividade surge de países desenvolvidos. De países desenvolvidos. Portanto, ela é um produto da evolução da raça humana, se pode dizer raça humana, que eu não gosto muito dessa frase, não. Mas a sociedade, à medida que ela evolui, na tecnologia, na ciência, ela adquire a possibilidade de abarcar essa união homoafetiva. Então, não está surgindo dos lugares que são pobres, ou têm dificuldade, não, vem daqueles que são ricos e abastados. Então, a união homoafetiva, ela começa ali. E dentro desse acordo, eu fiz aqui uma comparação com a pesquisa. A American Physical Society, ela fez uma pesquisa pautada desde o século XIX e ela identificou que diversos países, tá? Diversos países estão perdendo a fé. Olha que coisa interessante. Diversos países estão deixando de crer em Deus. Não tem religião nenhuma. Há uma tendência, por exemplo, faço até a ressalva aqui, o estudo projeta pelos dados estatísticos que na Holanda, que é um dos países de vanguarda no casamento ou união civil aí, homoafetiva, na Holanda, até 2050, 70% dos holandeses não estarão seguindo religião nenhuma mais. Olha só. Então, o que isso nos faz observar? Não estou me colocando aqui de novo, falar contra os direitos dos casais do mesmo sexo. Eu acredito que deve ser respeitado. Do meu ponto de vista, deveria existir o trâmite legislativo normal. Mas existe uma estatística aí. Existe uma estatística e é de um instituto de peso, né? Esse Instituto Americano de Dallas. Tá, quem quiser depois pode nos mandar um e-mail, a gente fornece o material, todo o material do que eu estou dizendo aqui eu forneço para que os senhores possam acompanhar. E o que eu fiz? O cotejo. Eu peguei todos os países que constam aqui, o senhor está vendo? Um por um, ticadinho. Olha só, vamos eu fui ticando todos eles para verificar se eles participavam do pacto, do acordo aqui que permite o casamento de união homoafetiva. Olha só, uma pesquisa baseada em dados do Censo e projeções de 9 países ricos constatou que a religião poderá ser extinta nessas nações. Olha só, analisando os censos colhidos desde o século XIX, o estudo identificou uma tendência de aumento no número de pessoas que afirma não ter religião na Austrália, na Áustria, todos Canadá, República Tcheca, Finlândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia e Suíça.
Através de um modelo de progressão matemática, o estudo divulga em um encontro de American Physical, na cidade americana de Dallas, indica que o número de pessoas com religião vai praticamente deixar de existir nestes países. Fato. E o Brasil, como é que fica nessa situação, professor? Então, veja, é uma situação até para aqueles que são evangélicos, uma situação que eles dizem profética, né? Por quê? Porque o próprio Cristo, ele menciona na Bíblia lá, haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem, porque eles esperam um retorno, né, do Cristo, e o Cristo diz isso, haverá fé na terra. Os estudos estatísticos demonstram que há uma evolução, e essa evolução que seria o princípio da igualdade, volta no calcanhar de Aquiles. Então, o que faremos agora? Agora é um paradoxo. O que fazer? Do ponto de vista ético, será que a igreja tem a razão da maneira que ela está dizendo, que faz exclusão? Será que a igreja não tem que rever esses pontos? Professor, a Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, a ordem sempre parceira do programa, a Ordem dos Advogados do Brasil, para quem não conhece a Ordem dos Advogados do Brasil, segue o site www.oabsp.org.br, teve a posse de sua comissão que trata dessa questão. E o lançamento da campanha, na semana passada, campanha contra a homofobia. E existe aqui uma pergunta do telespectador que ele diz o seguinte, ele fala, será que esta lei em relação à homofobia, ela teria uma efetividade no Brasil? Bom, é uma pergunta bastante difícil. Não quero colocar no saia justa, mas é uma pergunta que veio aqui dentro dessa sistemática. Será que ela seria efetiva no Brasil? E aí ele vai além. Como nós falamos dessa questão, e nós falamos até de países desenvolvidos, nós falamos de tecnologia, não poderíamos deixar de mencionar a questão da nossa educação. Que a nossa educação ela passa, de certa forma, por uma transição e que os educadores, de certa forma, sempre, e aí os nossos próprios representantes políticos, eles se fundam, eles se baseiam, na verdade, nessa questão do aprimoramento da educação no país. E aí ele fala, e o telespectador diz, e a questão do kit gay nas escolas, certo ou errado? Qual o nome? É o mesmo? É o paulistano. O paulistano. Então, querido paulistano, o paulistano sempre é esperto nas perguntas, né? Veja, olha, pensamos da seguinte maneira. Uma situação é a união civil que nós estamos discutindo. E outra situação, homofobia. Na primeira situação, que é a proposta aqui por nós hoje, é demonstrar que as pessoas devem ser tratadas de modo igual. Então, eu entendo que se o cidadão ele tem uma vida em comum com outra pessoa, ainda que seja do mesmo sexo, ele deverá ter os seus direitos resguardados. Agora, o que não pode existir é utilizar a via oblíqua para poder criar um direito. Então, nesse ponto, com todo respeito aos ministros que expuseram ali, eu entendo que o voto, a decisão deles tem efeito vinculante, mas não passou pelo procedimento normal. Então, nesse ponto, eu acredito que está certo. Com relação, agora, à parte que nos interessa, a pergunta dele, a lei de criminalização por homofobia, isso, né? A questão da homofobia. Será que ela teria efetividade? Olha, eu acho que seria mais ou menos a mesma história que nós temos aqui do preconceito racial. Que na Constituição está lá, nós temos os direitos, né? Diz que não pode haver, é um crime imprescritível. Pelo fato de constar, já deixa de ocorrer. A nossa própria lei penal, ela está lá disposta, os tipos penais estão todos lá no nosso Código Penal. E quantos crimes ocorrem dia a dia? Perfeito. Apesar de que nós temos uma legislação ali que diz, olha, repressão e que o crime não deve ser cometido de forma alguma. Agora, essa questão do kit gay, hein, professor? Então, essa questão é muito polêmica. Trouxe uma polêmica. É muito polêmica. Olha... A início, a gente precisa ter aquele cuidado de filtrar as informações para não acabar adotando o pensamento dos outros, né? Porque você pode correr esse risco de viu a situação de uma forma, interpretou, mas não foi a fundo para descobrir se era aquilo mesmo. Segundo a conversa que eu ouvi, num debate, um programa, não sei se os telespectadores viram, com a Marília Gabriela, onde o deputado Jean Willis, que é representante da bancada gay lá, ele é um precursor disso daí.
ele explicou que o projeto não visava trazer a situação da forma que foi aludido na imprensa. Que o projeto seria para determinados casos específicos. Eu acredito que a maneira como nós devemos evitar que haja discriminação, ela sempre será importante. Agora, dizer da implantação de um kit nessas condições, precisamos verificar se a sociedade está preparada para isso. Falando em questão de preparação, por exemplo, vem a pergunta do nosso colega, o Neto Palma, o Neto que está sempre interagindo aqui conosco no programa. O Neto, ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: no caso de uma separação, falamos de uniões homoafetivas, no caso de uma separação, com quem ficaria, por exemplo, nós sabemos que na nossa legislação nós temos que, no caso de uma separação, aqueles bens ficam ou com o homem ou com a mulher. A pergunta dele no caso de uniões homoafetivas, porque no caso de uma separação, nós sabemos que quando existe um homem e uma mulher, a mulher tem um filho. Geralmente quando ela está residindo na casa com o filho, muitas vezes os juízes, pelo menos é o que se entende, parece que os juízes tendem a gerar a guarda com a mãe e aí residir com esse filho naquela casa onde ela já reside. Agora, e no caso de uma união homoafetiva, como é que ficaria essa situação? Neto, muito obrigado pela sua pergunta. Sua pergunta é uma pergunta pertinente. Já há muito tempo que vem sendo decidido, porque não está normatizado, mas os tribunais procuram dar uma decisão por analogia. Então funciona assim. Antes dessa decisão, como é que se tratava isso daí? Não havia nem sequer uma perspectiva de direito. Então, o que se evitava? Evita-se o enriquecimento sem causa, fazendo o quê? Dando tratamento de sociedade de fato. Procurava-se dizer que eles estavam unidos com o mesmo propósito, mas não tratamento de família. Então, havia muita divergência, inclusive, porque alguns distribuíam a ação na vara da família e se dizia que a competência seria na vara civil, porque se trata de uma sociedade de pessoas e não uma sociedade com efeito, com a intenção de construir família. Mas o tratamento de divisão de patrimônio e tudo mais era o mesmo tratamento que tinha para a divisão de uma sociedade de pessoas, uma sociedade normal. Um negócio, alguma coisa que você abre com a outra pessoa, você vai dividir ali. Não existia essa ideia do esforço comum que se tem na situação do casamento e da união estável. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte que ele fala só assim, com quem ficaria a casa, com o homem ou com a mulher. Tá. No caso, com quem ficaria a casa nessa situação. Então, aí ficaria aquela situação para ser decidida de acordo com o consenso dos dois, e se não houvesse, o juiz teria que decidir aí. Provavelmente, se não houver nenhum tipo de decisão normal, o juiz acabaria determinando a alienação da casa na proporção daquilo que se prova que se pagou, por causa do enriquecimento sem causa. Então, o tratamento aí era no campo dos direitos pessoais, direitos e obrigações. Não tinha nada a ver com o direito de família. E se houvesse uma criança adotada, aí, essa é a segunda parte, né? Ele pergunta, e se tivesse uma criança adotada? Uma criança que fosse adotada. Bom, se a criança for adotada, ela estaria com uma das partes, e aí tratando da questão da igualdade, ficaria com aquela que necessita... Primando pelo melhor interesse da criança também sempre, né? Levando em consideração o laço de afetividade, que hoje já é um direito que tem uma construção fortíssima, inclusive ele que respalda essa possibilidade da união civil. Com a colaboração do Neto Palma, vou apimentar um pouquinho mais a questão, professor. Manda ver. Vamos apimentar um pouquinho mais. Ele fala do seguinte, da questão dos chamados golpes. Ele fala das questões dos golpes. Sendo um homem, uma mulher, muitas vezes tem aquela questão assim, mas o cidadão vai lá, acaba adquirindo uma união com aquela outra pessoa e durante algum tempo convivem juntos e depois uma das partes entra na justiça pleiteando alguma coisa. Ele traz aqui uma decisão que ele pega na rede de internet que fala o seguinte, né? Vamos perder essa vantagem quando a união estável for aprovada no sentido das uniões homoafetivas. Imagina você passa a vida toda trabalhando, compra um carro, um apartamento de cobertura, aí você encontra, aqui usa o termo, um rapaz
super gato, ele diz aqui, começam a namorar e desejam se unir. 3 meses depois, eles se separam e entram na justiça para ficar com metade de seus bens. Vamos estar sujeitos aos mesmos golpes dos héteros. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, os direitos que iguais. Os direitos são iguais, a possibilidade de você sofrer um golpe também é muito grande. Por isso, cuidado com quem você se relacionar. Porque se você se relacionar com uma pessoa que tenha esse tipo de propósito, anteriormente, quando a União Estável surgiu, se primava por um prazo de 5 anos. Depois se verificou também uma forma discriminatória e esse prazo veio a cair também, determinando que se comprove apenas uma união duradoura, né, com a finalidade de constituir família. E isso, a retirada desse prazo, veja que em relação à sociedade, agora eu vou corrigir que tem que atualizar, a união homoafetiva ou união civil, é algo que para eles prejudica e muito. Né? Professor, aqui o Jobert ele pergunta o seguinte: existe pacto antinupcial no casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não. E aí poderia ir até além. Mas é a questão do chamado contrato de namoro dentro dessas uniões. Será que... você veja que aqui fala de pacto antinupcial. O contrato de namoro... Seria casamento, né, professor? Agora, e o contrato de namoro? O contrato de namoro é altamente, frágil. É muito frágil. O contrato de namoro existe já previsão. Existe previsão. Do Rio Grande do Sul, trazendo... Exato. Mas há fragilidade nisso, né? O contrato de namoro. O conselho que eu procuro sempre dar para os meus alunos, porque eu dou aula de direito de família, é o seguinte: olha, você vai se relacionar com a pessoa, então tome muito cuidado, né, para ver com quem você está se relacionando. Porque se comprova a união estável, aí eu tenho os mesmos direitos. Agora, só para de certa forma, explicitar isso, união estável, só para que o telespectador entenda, porque muitas vezes confunde, mas o mero relacionamento ali de namoro já configuraria. Não, união estável teria um fim maior, que é o fim de constituir uma família. Isso, constituir família. Já passou a época em que a família, a ideia de entidade familiar, se vinculava em procriar, por exemplo. Procriação estava vinculada à família. Hoje não tem mais essa finalidade. A finalidade de instituir família é de manter relacionamento afetivo. Eu posso ter uma criança que não é de sangue, mas é adotiva. E eu vou desenvolver o afeto. O afeto, hoje, ele tomou o lugar daquela ideia patrimonial, de todas as outras relações que haviam anteriormente. Eu vou conversar lá com a produção. Eu gostaria de contatar lá o promotor que está conectado conosco lá no link. Eu gostaria de conversar lá com o promotor José Carlos Lati. Promotor, o senhor está por aí, promotor? Vamos lá conversar com o promotor. Sou Leopoldo Luiz Lima Oliveira e amigos do programa Questão de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça anulou 2 grandes operações realizadas pela Polícia Federal: a Operação Satiagarra e a Operação Castelo de Areia. Na primeira operação, o delegado de polícia utilizou agentes da BIM e ainda valeu-se de imagens produzidas por uma emissora de TV em uma infiltração de agentes autorizada pela Justiça. Na Operação Castelo de Areia, o seu início se embasou em uma denúncia anônima e, em seguida, a esta denúncia anônima, uma série de medidas cautelares, como interceptações telefônicas. Ora, em um primeiro momento, as decisões da Corte Superior causam estranheza, mas em um Estado democrático de direito é importante respeitar as regras mais comezinhas atinentes à dignidade da pessoa humana. É claro que não se quer a impunidade, especialmente nesses 2 casos que trouxeram à tona a podridão dos porões de bancos e empreiteiras que bancam a máquina corrompida do Estado. Mas é essencial que para toda e qualquer investigação, como os meios tecnológicos hoje à disposição, sejam realizadas diligências que produzam provas concretas a ensejar outras medidas mais drásticas, como as interceptações telefônicas, interceptações ambientais, quebra de sigilo bancário e fiscal. Me recordo da maior investigação de todos os tempos e que ocorreu em São Paulo, a denominada máfia dos fiscais. 70% da administração pública foi investigada, mais de 600 condenações, mais de 300 prisões, mais de 1.100 funcionários públicos demitidos ou removidos de seus cargos, um prejuízo de mais de 13 bilhões de dólares ao erário público,
Sabe quantas interceptações telefônicas realizadas? A resposta, quase nenhuma, porque se buscou elementos probatórios, como depoimentos e documentos. Não podemos permitir que o Estado se aparelhe de tal forma que se transforme em um Estado policialesco, de exceção. Vamos investigar, mas vamos investigar tendo em mãos a Constituição Federal. Voltamos aos estúdios do programa Questão de Justiça. Até a próxima, pessoal. O promotor Blatt trazendo essa questão envolvendo a questão das provas, as interceptações telefônicas, de diversos mecanismos que podem ser utilizados no nosso Poder Judiciário para que seja encontrado vestígios, sejam encontrados elementos, né, que possam condenar. O promotor trazendo a questão da semana, trazendo essa questão que trouxe uma discussão em torno do trabalho da Polícia Federal. Promotor, agradeço pelas considerações. E, professor, nós estamos caminhando para o fim do programa aqui. Nós temos diversos internautas e telespectadores aqui conosco, inclusive o Leandro, que é da faculdade Mário Shima, né? Ele Mário Chamber. O Leandro Matias. Leandro, obrigado pela sua participação. Ele fala o seguinte: no caso de um casal homossexual, um morre, sabemos que abre a sucessão, porém o que morreu tinha bens e um filho de outro casamento hétero. Nossa Senhora, ele coloca a questão bem... Bom, como fica o filho? Já tem possibilidades de ficar com o bem ou ficará na posse do cônjuge vivo? Leandro, você quer colocar o professor aqui numa situação complicada, hein? Perguntas complexas aqui pro professor, hein? Mas nós fazemos, viu? Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leandro. Leandro é muito estudioso, ele sempre traz uma contribuição significativa. Sempre. Aliás, todos aqui que interagem com a gente, o Neto, o Novaes e... Eles fizeram perguntas bem capciosas, né? Bem capciosa, né? Mas é gostoso porque a gente exercita a mente. Então, Leandro, olha, a sua questão é bem pertinente. Então, veja. A partir do momento que houve esse efeito vinculante da súmula, abre-se um precedente para que o tratamento do espólio, ali no caso de sucessão, seja isonômico. Então, no meu entendimento, todos os herdeiros passariam a ter o mesmo tratamento isonômico, seguindo as regras que se tem mesmo para o direito de sucessão. Então, não existe nenhuma espécie de privilégio, né? É óbvio que a família vai poder questionar. Tem caminhos aí, né? Como não sabemos que desdobramento haverá. A Corregedoria anulou essa decisão do juiz de Goiânia, ainda ontem foi anulado pela Corregedoria, e não sabemos qual o desdobramento disso. Mas, a princípio, neste momento, o tratamento seria o mesmo. Bom, questão envolvendo as uniões homoafetivas vai ficar por um próximo programa. Nós, com certeza, estaremos discutindo muito mais essa questão, que traz um repensar e traz, de certa forma, põe em xeque, põe dentro desta nova sistemática a atuação do nosso Poder Judiciário, as concepções envolvendo a igreja, as instituições. Nós vamos trazer aqui diversos representantes para estar debatendo conosco. Professor, gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Questão de Justiça. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Fico muito agradecido, Leopoldo. Foi uma honra o seu convite, me sinto honrado com isso, muito obrigado. Já está convidado a retornar. Gostaria de agradecer a todos vocês, internautas, que estiveram aqui conosco hoje, a cantora Anício, Neto Palma, Jobert, o professor Leandro, lá, o Leandro da faculdade, o Tadeu, Novaes, enfim, diversos internautas que estiveram conosco. Você que também não está no chat, mas está nos assistindo, obrigado pela sua participação, pela sua paciência. E o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui, sempre com a supervisão aqui da AltV, a produção de Hilda Siglione, Walter Siglione, Benê Correia e toda a produção do programa Questão de Justiça. Até a próxima quinta-feira.